Olá pessoal, nesse vídeo eu quero apresentar um argumento contra o naturalismo que não foi apresentado pela primeira vez por C.S. Lewis, mas que foi apresentado principalmente por ele, e muito bem apresentado, e é o que nós podemos chamar de argumento da consciência, ou argumento da razão, e que também foi apresentado por Alvin Plantinga. As referências que eu utilizei para construir esse vídeo vão estar aqui embaixo no box de informações, e uma dessas referências é um vídeo do Alvin Plantinga. Esse livro ele está em inglês, mas se você acionar ali a legenda do YouTube, você vai conseguir assisti-lo com legenda em português. E a outra referência é o livro Milagres, do C.S. Lewis, que ele fala sobre esse argumento nos 2 primeiros capítulos, se não me engano. Então esse argumento eu não conhecia muito bem e acabei conhecendo através de algumas pesquisas e leituras, e porque um inscrito aqui do canal me indicou que eu falasse sobre isso em um vídeo. Então eu agradeço muito essa recomendação. E eu acabei percebendo que esse argumento não é só um bom argumento contra o naturalismo, mas também contra o ateísmo. Bom, então vamos lá. Primeiramente, eu acredito que seja importante diferenciarmos os naturalistas dos supranaturalistas. Os naturalistas acreditam que tudo que existe está na natureza. Tudo que existe é o mundo físico e o mundo material. Já os supranaturalistas, eles acreditam que além da natureza existe algo a mais, algo sobrenatural, algo metafísico. Bom, se o naturalismo for verdadeiro, então ele tem de ser capaz de explicar qualquer fenômeno finito, qualquer fenômeno natural e material. E toda explicação depende de um conhecimento, de um raciocínio. E todo possível conhecimento depende da validade do raciocínio. Então, a não ser que o nosso raciocínio humano seja válido, então não há qualquer explicação e qualquer ciência que seja de fato verdadeira. Se uma hipótese ou uma teoria explicasse tudo o que há no universo, mas se tornasse impossível acreditar que o nosso pensamento, o nosso raciocínio é válido, então essa teoria seria totalmente inútil. E é isso que o naturalismo faz, ele se auto-refuta. Ele é um argumento que mostra que argumento algum é sólido. Ele é uma prova de que não existem provas, ou seja, é uma tolice. De acordo com o evolucionismo, o nosso cérebro é fruto de uma evolução, assim como o nosso sistema respiratório ou o nosso sistema digestório, por exemplo. De forma que o nosso cérebro é só mais um organismo necessário para a nossa sobrevivência. Então, tudo que o cérebro faz, ele faz para que nos ajude a sobreviver. E isso inclui as nossas crenças e os nossos pensamentos, e incluindo a crença de que o naturalismo seja verdadeiro. Alvin Plantinga, então, concluiu que o naturalismo é um argumento autorrefutável. Ele se refuta por si mesmo, sem precisar da ajuda de algo externo. Se eu creio que o naturalismo seja verdadeiro, então eu também devo de crer que eu sou fruto, e a minha mente também é fruto, de um processo naturalista evolucionista. Portanto, as minhas crenças são programadas em mim para que me ajude a sobreviver, incluindo a minha crença de que o naturalismo seja verdadeiro. O próprio Charles Darwin tinha esse receio, esse medo. Ele dizia: comigo, a dúvida horrível sempre apareceu se as convicções da mente humana, as quais foram desenvolvidas da mente de animais menores, são de algum valor, ou ao menos confiáveis. Se o naturalismo for verdadeiro, então conhecimentos e crenças são destinados à sobrevivência, de forma que o naturalismo não é realmente verdadeiro, mas apenas para a sobrevivência. Todos concordamos que a razão e a própria vida surgiram depois na natureza, eles não existiram desde sempre, então eles só podem ter existido através de um processo histórico e natural. Então é óbvio que o nosso raciocínio não evoluiu para que conhecêssemos a verdade, mas apenas uma forma de sobrevivência. Então esse pensamento racional deve ter surgido para eliminar gradualmente os mais fracos e os menos aptos à sobrevivência. Volto a dizer o que eu já disse em outro vídeo. Se nós somos todos frutos de um processo irracional e acidental, por que crer que a mente, fruto desse processo, é capaz de compreender a realidade? O naturalista ainda poderá dizer: bem, talvez não possamos ver exatamente ainda como a seleção natural transformaria o comportamento mental subrracional em inferências que alcancem a verdade. Mas temos certeza de que foi isso que de fato aconteceu, pois a seleção natural tende a preservar e aumentar o comportamento útil. Descobrimos também que nossos hábitos dedutivos são na verdade úteis e, sendo úteis, devem alcançar a verdade. Mas se o valor do nosso raciocínio está sendo posto em dúvida, a gente não pode solucionar essa dúvida com o nosso raciocínio. Isso é autocontraditório. Então o naturalismo ele se autorrefuta, e algo que é autocontraditório não pode ser verdadeiro. Isso é algo lógico.
Além do mais, só porque algo é útil não significa necessariamente que seja verdadeiro. Temos vários exemplos disso na história. E nesse vídeo que eu deixei aqui embaixo, que eu espero que vocês assistam porque é muito importante, dá vários exemplos disso, que algo que é útil não é algo verdadeiro. Por fim, se o naturalismo não é verdadeiro, então tem de existir algo além da natureza, sobre a natureza. E esse algo é Deus. O mesmo Deus que se evidencia no argumento cosmológico, no argumento moral, no argumento teleológico e entre outros argumentos. E tem de ser esse Deus porque tem de ser um Deus pessoal, um Deus maximamente inteligente, de uma mente super inteligente. A razão de Deus ela é mais antiga do que a natureza, de forma que é essa razão que dá ordem à natureza e que nos capacita a entendê-la, de entender a verdade, entender a natureza. Finalizo dizendo o que eu já disse em outros vídeos. Um mundo racional é o que esperaríamos caso Deus existisse. Logo, acho que você já concluiu.